Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos olhar um pouco sobre o RZTR. O fundo caiu 3,20% no último mês e a gente vai avaliar um pouco esse fundo através do relatório gerencial para ver o que é que está acontecendo com o RZTR. Vamos ver os seus resultados, vamos ver também a característica de como o fundo consegue arrecadar dinheiro. Então vamos ver tudo sobre o RZTR nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Vamos lá para o relatório gerencial. Olhando aqui o relatório gerencial do RZTR, mostrando aqui algumas características do fundo, olhando desde já que a administração é pelo Banco Genial, a gestão é o Risa Asset, o fundo teve início das suas atividades em outubro de 2020, tem um prazo indeterminado, certo? Então não tem prazo, mostrando também que o RZTR é para qualquer investidor, desde o iniciante até o avançado, e já fez aqui um total aqui de 4 emissões. Sua taxa de administração é uma taxa de administração alta, é de 1,25% e tem uma taxa de performance de 20% acima do CDI mais 2% ao ano. Então, essa taxa de administração é uma taxa que está no limite, certo? Mas por que a taxa de administração do RZTR é tão alta? É alta devido às suas movimentações. Ele é um fundo que trabalha de várias formas que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no vídeo também. DataX, que é a data que você tem que estar com seu ativo na carteira para que você consiga receber ali aqueles rendimentos mensais. Mostrando aqui que sua DataX está no último dia do mês, certo? Provavelmente ali entre o dia 29 ao dia 31 e paga sempre no início do mês, quinto dia útil do mês subsequente. O último rendimento pago pelo RZTR foi de R$ 1,05, mostrando aqui um dividendo yield em média de 1,11%. Lembrando que o RZTR, quando saiu esse último relatório, ele estava com sua cota patrimonial de R$ 96,29 e atualmente o RZTR está com sua cota no valor de R$ 90,82. Então teve uma queda no valor aqui da cota desde a saída aqui desse relatório gerencial e a gente vai ver se aconteceu alguma coisa com o fundo para ter essa queda. Quantidade de cotistas de 143.080, ou seja, uma quantidade de cotistas interessante. Quando um fundo tem acima de 100 mil cotistas, já é bem interessante. O patrimônio líquido está de 1,8 bilhões, certo? Então, o patrimônio líquido aqui bem alto. O seu PVP está de 0,99, ou seja, está com 1% de desconto quando saiu esse relatório gerencial. Hoje está mais descontado ainda. Tem sua liquidez diária acima de 1 milhão, então está em 2,8 milhões. Assim você tem uma facilidade de compra e de venda do seu ativo bem mais fácil. Área de alocação 81.855 mil e o número de ativos aqui está em 22. Em relação aos seus arrendamentos, tem aqui um prazo médio de 10. Taxa de arrendamento por contrato de 15,26. Eu vou mostrar também para vocês aqui em relação a essa taxa de arrendamento. Primeiramente, no panorama aqui do fundo, vem o acompanhamento da safra do Terrax. Como vocês sabem, o setor do agronegócio tem uma volatilidade bem grande em relação à produção, às chuvas, algumas coisas que acontecem aí no setor do agronegócio que influenciam basicamente na produção. Em Guarapuava, a passagem de uma frente fria resultou em geadas pontuais, causando danos em parte das lavouras. E no sul de Goiás, em áreas próximas ao Rio Verde, a colheita foi impactada por chuvas e temperaturas mais baixas, o que provocou atraso nas operações. Toda vida que você olhar algo que tem relação com agronegócio, sempre tem alguma região que teve alguma alteração em relação à frente fria, em relação à chuva. Então, isso aqui é normal para o setor do agronegócio. Não temos como controlar o clima de uma região. Em relação às suas commodities, dá para ver que a soja teve uma produção recorde de 169 milhões e teve uma exportação aqui de 14,1 milhões no mês de maio, certo? Milhões de toneladas. E aqui também o milho, tivemos aqui uma redução aqui na sua colheita quinzenal nesse mês, certo? Colheu 3,9% em comparação com o ano passado que teve 13% registrados aqui no mesmo período. O algodão também teve uma redução aqui na sua colheita aqui no mês de junho, com 3% da área colhida até o meados de junho e tem uma previsão aqui de estimativa de produção brasileira de aproximadamente 3,9 milhões
de toneladas. Em relação ao seu retorno, o Risa Terrax distribuiu aqui R$ 1,05 no mês, que equivale aqui a um rendimento de 1,11%. Então, um rendimento de 1% que é o esperado aqui para os fiagros e no setor do agronegócio. E a cota variou aí no mês entre R$ 93,99 para R$ 94,99 e agora está aí com essa queda. Teve um retorno bruto de 1,06%. Esse aqui é o histórico de rendimentos do RZTR. E provavelmente nos próximos meses vai distribuir aqui R$ 1, que é a expectativa. O máximo esperado é R$ 1,05, que é o que distribuiu nesse mês. E a mínima esperada aqui é 0,95. Então vamos dar um exemplo aqui da estratégia que o RZTR faz. Por exemplo, João está querendo plantar naquela sua terra. Então ele vai no RZTR atrás de dinheiro. Aí o RZTR faz o quê? O RZTR ele compra aquela terra de João, dá o dinheiro para João e dá também a garantia que João, após a produção, pague o RZTR. Então o RZTR ganha de duas formas. Ele ganha na venda de novo do terreno e ele ganha também aí arrendando o terreno para João. Então é uma forma diferente aqui desse fundo, em comparação também com os fiagros, certo? Então é um fundo que é diferente, ele trabalha dessa forma, ele compra uma terra, aquela pessoa garante que aquela pessoa pode comprar aquela terra de volta e também aluga aquela terra, então já ganha de duas formas, com o aluguel daquela terra e com a venda do terreno. Os principais riscos envolvidos têm relação com a taxa de juros. Por quê? Porque ele deixa prefixado uma taxa, por exemplo, 10%. Se a taxa de juros está acima de 10%, isso mostra que o fundo está rendendo menos do que a renda fixa. Caso a taxa de juros esteja abaixo dos 10%, ele vai estar rendendo mais. Então, é prefixado, não é um pós-fixado. Ele fixa aquela taxa de juros. Caso a taxa de juros suba muito, o RZTR perde. Caso a taxa de juros desça abaixo daquela taxa, ele vai estar ganhando dinheiro. Mitigantes de risco. O RZTR ele sempre compra os terrenos abaixo do valor que o terreno vale. Por exemplo, ele compra sempre abaixo 30 a 50% aí abaixo do valor. E em relação ao retorno, o RZTR aqui garante um retorno de aproximadamente aqui 13,5%. Comparação aqui do RZTR com os FIIs e os fiagros. Qual é a diferença? Principalmente o risco de calote. Por exemplo, aquela pessoa está com a terra, aquela pessoa não pagou. O que faz? A gente toma a terra e a gente consegue ganhar com aquela terra a valorização. Então, vai ganhar das duas formas. Caso ocorra do arrendatário não conseguir comprar de novo aquela terra, a gente toma a terra e consegue vender ela mais cara, conseguindo assim um lucro. Outra forma aqui de estratégia também do RZTR é a compra e revenda de terrenos. Ele vai lá, vê um terreno bom, compra por um preço mais baixo e vende mais caro. Nessa tabela aqui vem mostrando várias características do fundo, a quantidade de propriedades, que são 22, a localização de cada uma das propriedades, a área de cada propriedade, o que está sendo utilizado, a produção, que é principalmente de soja e milho, a forma de investimento, mostrando também aqui os arrendatários. E está aqui aquela porcentagem que eu falei, 11,8%, 12,28%, 12%. Ah, mas está abaixo da taxa Selic. Quando faz a média aqui, fica em torno de 14%. Ah, mas a taxa Selic está 15%. Mas quando você desconta o imposto de renda aí de 15%, fica abaixo desses 14%. E aqui vem mostrando cada terra aqui do RZTR, caso você queira olhar os terrenos, cada propriedade, a cultura que é a área de plantio, a cultura, então tem tudo aqui no relatório gerencial. Então, pessoal, o que está acontecendo no RZTR? Apenas uma volatilidade, certo? Está acontecendo aquela volatilidade normal aí da renda variável, não tem nenhum problema em relação a algum arrendatário não pagou, mas se não pagou, pega aquele terreno e vende, certo? Mas mesmo assim não aconteceu, certo? Tá tudo aqui redondinho. Teve aqui algumas características em relação a algumas produções que esteve abaixo. A soja teve um aumento na produção, que é isso que é normal nos fiagros e também qualquer ativo que tenha relação com o agronegócio. Está numa oportunidade aqui de compra desse ativo, mostrando aqui que ele está agora a R$ 90,82. Provavelmente nos próximos dias eu também vou comprar. Então, pessoal, é basicamente isso para mostrar para vocês aqui um pouco sobre o RZTR. Quem puder, se inscreve, deixa o like e até os próximos vídeos.